Olá, Caicó! Estamos iniciando mais um Conexão Caicó. Hoje eu tenho a felicidade de contar aqui com meu amigo, né, grande comunicador do Siridó e do Rio Grande do Norte, Sidney Silva, e também trouxe aqui o secretário Pedro Pereira e trouxe também Haroldo Queiroga, que é o responsável pela engenharia, pela execução de projeto e fiscalização das obras do município, né? Então, Sidney, queria passar agora para você e me colocar à sua disposição para a gente fazer aqui desse programa mais um sucesso nessa edição. Muito bom, Tadeu. Agradecer pelo convite, tá? A gente vai ter uma conversa boa aqui, falar umas verdades. Começando esse podcast, Tadeu, já pergunto para você o seguinte, viu? Qual era o principal diagnóstico da infraestrutura urbana de Caicó quando você assumiu a prefeitura? Olha, eu tive uma dificuldade, Sidney, no início da gestão. Pedro está aqui junto com a gente desde o início e Haroldo também. Nosso maior problema no início foi a parte financeira, é evidente. Mas o nosso segundo maior problema, mesmo estando em pandemia, foi a infraestrutura, porque nós nos deparamos com bairros em Caicó totalmente esquecidos pelo poder público. Esquecidos de não terem tido, durante 8 anos, nenhuma obra, nenhuma ação de infraestrutura. Vou citar aqui: Nova Caicó, Samanaú, Alto da Boa Vista, João 23, João Paulo II. Esse João Paulo II nem se fala, porque nunca se teve nenhuma obra de infraestrutura de recuperação de escola, UBS, praticamente na sua fundação. Quem fundou foi Vivaldo, fez eletrificação, fez escola, UBS, de lá para cá ninguém fez mais nada. Por exemplo, a passagem molhada da Solidade, Sidney, o povo não lembra mais, mas era extremamente estreita, e quando a gente assumiu, o dinheiro ia voltar para Brasília. A gente recuperou o recurso e entregamos uma passagem molhada ampla, que passam dois carros, pedestre, iluminada. O mosteiro não tinha acesso, era um lixão você saindo ali do SES e indo para o Mosteiro das Clarissas. A gente fez a pavimentação e fizemos a passagem molhada. É evidente que tem muita coisa a se fazer, mas eram realidades muito difíceis. E quando a gente se acostuma com o que é bom, Sidney, é difícil de você lembrar como era ruim. Mas o povo de Caicó, ele pôde perceber que durante o nosso primeiro ano de mandato, a gente trabalhou muito, muito. E eu me comprometi que no nosso segundo mandato, nós iríamos trabalhar muito mais. E é isso que nós estamos fazendo. Porque plantamos projetos e esses projetos começam a ser colhidos e a gente conseguiu melhorar a infraestrutura da cidade. Boa Passagem, a gente pavimentou pelo menos aí 7, 8 ruas e tem mais 2 ou 3 para pavimentar. Vila do Príncipe, eu vou deixar o Vila do Príncipe praticamente todo pavimentado, que faltavam 5 ruas, eu vou calçar 3. Né? Recreio, a gente vai pavimentar agora mais 2 ou 3 ruas, né? Que praticamente não houve investimento de infraestrutura no bairro Recreio. Então, João Paulo II, nós pavimentamos a primeira rua, vamos pavimentar a segunda. Frei Damião, vamos pavimentar também lá 2 ruas no Frei Damião. Fora todo o trabalho que nós tivemos que fazer na extensão de rede, troca de iluminação fluorescente por lâmpada de LED, que também são obras de infraestrutura. Então, a gente pegou realidades duras, difíceis nos bairros de Caicó. E, por exemplo, eu posso dizer sem medo de errar, é evidente que chuva é muito bom, mas chuva também traz transtorno. Mas hoje, a nossa realidade de infraestrutura é muito melhor do que era. Por exemplo, eu peguei Caicó com 20% de área saneada, nós estamos hoje com 60% de área saneada. É evidente que é obra do governo do estado, mas se não tivesse minha capacidade de luta, né, a capacidade da nossa gestão de ir atrás, essa obra não tinha sido recuperada, né? Nós tínhamos realidades em vários bairros de Caicó de manilha de barro. Pedro vai contar aqui. Manilha que foi colocada pelo ex-prefeito Manuel Torres no seu primeiro mandato. E com a implantação dos pés de nim, teve canto aqui que tinha raízes de 10 metros na tubulação. E a gente teve que trocar essas tubulações, como é o caso da rua Manuel Fernandes Jorge, lá no bairro Paulo VI. Então, a gente fez essa troca, tem feito essa troca, na verdade, de manilhas de barro
substituindo por tubos PVC em toda a cidade. Agora, o saneamento, ele não é responsabilidade da prefeitura. A gente tem um contrato com a Caern e a responsabilidade de fazer o saneamento de Caicó é da Caern. Mas, infelizmente, a Caern não faz o saneamento na velocidade que o povo precisa. Mas, inclusive, Sidney, nesse período de chuva atual, e olha que choveu em Caicó nesse período agora, uma chuva de 140 milímetros em coisa de 2 horas, que fazia aí pelo menos 5 anos que não acontecia em Caicó. E, mesmo com isso, a gente tem transtorno, mas a capacidade de resposta nossa, ela é muito melhor do que era quando a gente assumiu em 2021. Tadeu, ainda nessa pegada aí da questão do calçamento, da infraestrutura, a população ela cobra muito calçamento, cobra muita drenagem, recuperação de ruas, obras estruturantes. Como é que a sua gestão ela definiu prioridades? Porque, como o senhor estava dizendo aí agora há pouco, não se fazia um calçamento em Caicó há muito tempo. São muitas ruas para calçar. Como é que a gestão endividada, que o senhor pegou a prefeitura endividada, conseguiu fazer as escolhas? E ela ainda está endividada. Eu ainda não achei o fio da meada, viu, Sidney? Para dizer no popular, a gente todo mês é uma dificuldade muito grande para cumprir nossos compromissos, manter salário em dia, né? Mas o que eu quero dizer de maneira muito franca, ninguém trabalhou mais pela infraestrutura de Caicó do que a nossa gestão nesses 6 anos. Isso eu coloco qualquer político, qualquer agente político, seja da oposição, né, seja que não goste de Tadeu, para discutir e a gente apresentar os números. Porque eu aprendi com o deputado Vivaldo que contra fatos não existem argumentos. Que contra a realidade não tem como você fazer fake news. Só que tem muita gente da oposição que está usando um artifício de colocar a população contra a gente, contra a gestão, dizendo que a rua está com dinheiro em conta e a prefeitura não pavimenta porque não quer. Vou citar aqui uns exemplos. A rua Zósimo Macedo. Todo mundo sabe que essa rua foi licitada. Todo mundo sabe que foi Tadeu e Toninho que conseguiram a emenda com o senador Stevenson Valentim. O próprio senador sabe que o dinheiro demorou para entrar, porque é um convênio com a Caixa. O próprio senador também sabe, porque ele fiscaliza, que a obra tem que seguir um cronograma que é estabelecido entre a prefeitura e a Caixa. E que semana que vem, graças a Deus, a obra vai começar. Mas isso não depende somente da vontade do prefeito. Existe um negócio chamado burocracia. Como é esse cronograma da Caixa? O senhor estava contando ali, é uma coisa absurda, né? Para você ter noção, existe uma diferença entre convênio da prefeitura com o governo federal e de emenda impositiva. Quando o deputado ou senador coloca emenda dele, que é chamada emenda impositiva, o dinheiro entra de uma vez. Quando o senador ou deputado consegue um convênio com o governo federal para Caicó, como aconteceu com o açougue. O açougue, o dinheiro não entrou de uma vez. Eu queria, sei lá, terminar o açougue em 6 meses, demorou 1 ano e meio a obra. Porque entra primeiro 20%. Primeiro, a Caixa tem que aprovar o projeto de engenharia, não é a prefeitura. Depois a gente manda toda a documentação para a Caixa dá ok, a gente licita. Depois que a obra está licitada, eu mando a licitação para a Caixa faz um pente fino na licitação, aprova. Só a partir daí é que a Caixa pede a primeira parcela. Quando a Caixa pede a primeira parcela, vai pedir para a Secretaria de Relações Institucionais. Sidney, se eu não tivesse bom relacionamento em Brasília, Haroldo aqui presta assessoria para alguns municípios além de Caicó. Ele vai poder dizer aqui a velocidade do que o dinheiro entra em Caicó. É muito mais rápido do que em qualquer outro município do estado, porque eu fico no pé, uso o meu gabinete lá de Brasília, que é o do deputado federal João Maia, para ficar acompanhando não só as emendas, não só os convênios dele, mas os convênios de outros parlamentares, para que a gente consiga liberar os recursos. Mas às vezes demora, depois que a Caixa aprova, essa pavimentação demorou 8 meses para entrar a primeira parcela, para entrar 20%. Aí a gente fez a nova Caicó, consumiu praticamente esses 20% e entrou 40% agora. E a gente já calçou a Odilon Salvini de Araújo, depois, calçamos a Hamilton Cambuim, depois, calçamos o arredor da Policlínica,
lá do Salviano Santos. E agora estamos indo para Zósimo Macedo, para fazer Zósimo Macedo, Luiz Fontes Rangel, Raimundo Silvino da Costa e depois terminar na rua Julieta Lopes. Isso existe um cronograma de execução. E a empresa assina esse cronograma entre a prefeitura e a Caixa. Agora, é evidente também que esse contrato foi assinado há quase 2 anos. O preço do cimento era R$26, hoje é R$38, R$42. Então a gente está no processo também de negociação para abrir mais frentes de obra, para poder readequar esses contratos, Sidney, para que a gente tenha mais velocidade na execução. Mas isso depende de parecer de engenharia, que vai respeitar o parecer do Tribunal de Contas da União, depende do parecer da Procuradoria. Então, a gente tem que respeitar esses prazos. Agora, o que eu posso garantir à população de Caicó é que todas as ruas que foram licitadas, nós iremos concluir. E praticamente, ao final desse ano, eu sentei aqui com o Pedro e com o setor de engenharia. Ao final de 2026, nós estaremos entregando 80% dessas ruas. Agora, a oposição faz o trabalho dela de fiscalizar, é evidente que faz. Agora, a oposição também faz um desserviço, porque fica dizendo ao povo que a rua depende da vontade do prefeito. E não depende. Depende, sobretudo, da burocracia. Mas, se depender de mim, Sidney, a gente vai entregar o maior programa de pavimentação que Caicó já viu. Nunca se calçou tantas ruas em Caicó. Só teve um prefeito que talvez tenha chegado perto desse número de ruas. Dr. Irami Araújo, no ano de 1978, porque ele conseguiu fazer um empréstimo com o Banderne, que era o Banco Estatal do Estado do Rio Grande do Norte, e fez o projeto Cura, que inclusive fez uma pavimentação chamada, que era revolucionária na época, Haroldo, Bripá, que é fazer o rejunte do calçamento com asfalto, que na época era algo extremamente novo do ponto de vista de engenharia. Inclusive, quem está pagando esse empréstimo passou todos os outros prefeitos. O Banderne foi falido. Os prefeitos antes de mim conseguiram convencer o governo de não cobrar, só que o governo colocou isso num negócio chamado Ingerne. E não tem mais político que consiga resolver o não pagamento. Sobrou para doutor Tadeu e Toninho pagarem. Eu estou pagando. Só para você ter noção, Sidney, vou dizer aqui. De esses precatórios que a gente pagou, da Ingerne, ele soma, juntando TJ, Ingerne e Hospital do Siridó. Olhe o número. Ó, juntando TJ, Ingerne, que é esse débito que tinha do Projeto Cura, e do Hospital do Siridó, que o Hospital do Siridó foi fechado, a fundação, virou um débito trabalhista, virou para precatório. Sabe quantos milhões a prefeitura pagou de recurso próprio? Só desses 3 precatórios, deu um chute. 20 milhões? 9 milhões e 57. Bota aí, 9 milhões de recurso próprio. A gente calçava pelo menos mais 50 ruas, não calçava? Então, só de precatório, de coisas que foram feitas sem envolvimento meu e de Toninho. Olha, de retenção de FPM, que os prefeitos passaram, não pagaram o INSS do mês, a gente pagou 7 milhões em 2021 e 29 mil. Mais 50 ruas. Ó, folha de pagamento que ficou para eu pagar, 2 milhões 821 mil. FGTS, eu já paguei aqui de débito de fundo de garantia que a prefeitura tinha, 2 milhões 401 mil. Consignado que o prefeito passado não repassava para as instituições bancárias, 1 milhão e 400 mil. Aqui, no mínimo, aqui tem 25 milhões de dinheiro que a gente pagou de recurso próprio, recurso do cidadão caicoense, que deveria estar sendo revertido em ação para a prefeitura, que foi devido à má gestão. Infelizmente, essas pessoas acabam não respondendo, que deveriam responder. Mas tá aí a situação que eu peguei. E mesmo diante de todo esse cenário, Sidney,
a gente está fazendo o maior programa de pavimentação, a gente reformou a maior quantidade de UBS da história de Caicó, reformamos e climatizamos a maior quantidade de escolas do município de Caicó, pavimentamos com asfalto a maior quantidade de ruas da história de Caicó. Então, isso realmente são resultados reluzentes e que demonstram que a gente tem cuidado direito de Caicó. Agora, problema tem todo santo dia. Agora, o que o povo de Caicó não pode dizer é que falta vontade de trabalho. E outra coisa, não existe mais essa história em Caicó de que o dinheiro vai voltar para Brasília porque não tem projeto, porque não tem equipe de acompanhamento, porque não tem fiscalização. Graças a Deus a gente azeitou para que Caicó hoje tenha capacidade de obter recursos e executar esses recursos. Vamos chamar Haroldo para a conversa também, né? Haroldo estava falando aí dos valores que a prefeitura teve que pagar, né, com recursos, inclusive. Eu queria saber de você, 25 milhões mais ou menos, que o prefeito Tadeu falou aí, né? Foi para calçar quantas ruas mais em Caicó? 120 ruas. 120 ruas. A verdade a gente fica muito feliz quando a gente chega para prestar o serviço em um município e tem o respaldo do gestor e uma equipe bem formada, com bons propósitos e quer ver resultado para o município. A engenharia de Caicó, no dia que eu cheguei para assumir aqui, ela tinha um computador, um birô e uma impressora e 2 engenheiros. Nós não encontramos na prefeitura nenhum projeto, nem impresso e nem salvo nos computadores. Então, era uma dificuldade. Tadeu sabe que o início foi muito complicado. E quando eu olhei, eu disse, Tadeu, nós vamos passar aqui um ano procurando as coisas para poder recuperar e começar a trabalhar. Mas, enfim, graças a Deus, eu acho que quando foi 6 meses, a gente já estava com o produto andando. A gente já estava com projetos, nós já tínhamos recuperado os contratos e os convênios que estavam indo para arquivos, né, como asfalto, dinheiros de praça, de UBS, vários recursos que tinham. Na rodoviária iminência já estava saindo para tomada de conta especial e a gente conseguiu, com o apoio, lógico, do gestor né, a gente conseguiu todo apoio e nós recuperamos todas essas obras e foi onde a gente começou a andar e começar a mostrar o serviço e mostrar para que se propunha a equipe que está aqui com o Tadeu e a vontade do prefeito de fazer. E a gente tem uma equipe à disposição do município, não só sou eu e mais 18 engenheiros que fazem parte da minha equipe, que a gente presta serviço aqui em várias cidades. Na verdade, aqui eu me sinto muito bem, porque quando a gente precisa de acelerar, é como ele me falou e eu fiquei gravando aqui. Eu não consigo, nenhum município que eu trabalho, eu consigo que o dinheiro chegue tão rápido quanto ele chega, porque ele realmente ele tem força política de quando a gente apronta o projeto, o dinheiro chega mais rápido. E mesmo assim, ainda demora muito, a burocracia é muito complicada. Tem meio ambiente, tem Suvisa, tem Anvisa, tem IGDIARNE, tem a ANA. Então, são várias licenças hoje, os projetos hoje não são mais coisas tão simples, né? E a gente, graças a Deus, fica feliz, porque a gente tem realmente transformado Caicó. Eu fico muito feliz por isso. A verdade é essa. Muito bem. Pedro, deixa eu perguntar a você. Deixa eu perguntar aqui para o Pedro o seguinte. Pedro é secretário de Infraestrutura, né, do município. Quais eram os principais gargalos que você encontrou na infraestrutura quando você chegou lá, Pedro? Bom, Sidney, quando Tadeu assumiu a prefeitura, em 2021, quando ele fez a primeira reunião de secretários, e foi apresentado o raio-x do município de Caicó, todos ficaram olhando um para o outro, dizendo, rapaz, o que é que a gente veio fazer aqui? Porque era uma situação bem difícil, que a gente não sabia por onde começar. Então, a nossa maior vitória, e Tadeu tem incentivado muita gente, desde lá do início, é a força de vontade, o querer de fazer a coisa acontecer. Porque hoje eu tô junto com o Tadeu desde o início, há 5 anos, fazer agora 6 anos,
Então, o primeiro grande problema que eu fiquei muito feliz quando eu concluí foi o acesso da nova rodoviária. Foi aquele acesso ali, foi uma obra que me deixou bastante feliz, Lá na Nova Caicó. lá na Nova Caicó, né? Que inclusive era uma obra que estava 10 anos, cara. parada, né? E a gente já recuperou. Isso, foi. Então, foi o primeiro, quando a gente concluiu aquilo com recurso próprio, porque eles falam muito das emendas dos parlamentares, e diz que o município não consegue fazer, mas a gente fez muita coisa com recurso próprio. Até porque chega a emenda, mas o município tem as contrapartidas, né? Muita gente Pra não fazer sabe disso. O serviço para acontecer, a emenda para funcionar tem que ter a contrapartida do município. Então, de recurso próprio, vamos lá. Então, o primeiro serviço foi o acesso à nova rodoviária. Então, quando a Caixa exigiu do prefeito Tadeu a funcionalidade do prédio, a gente teve que botar para funcionar. A partir daí, eu nunca tinha feito uma obra, Sidney, de água suspensa. Porque a Praça do Coreto, a praça é uma coisa e o Coreto é outra. Então, o Coreto foi com recurso próprio. Tá, Haroldo me entregou aquele projeto, eu fiquei assustado porque eu nunca tinha feito um palmo de aba suspensa em canto nenhum, e a gente pegava ali quase 4 metros, né, de aba suspensa. Balanço maravilhoso. Como eu não sou engenheiro, eu não confiei, dei uma reforçada com mais uns ferros, e hoje está o Coreto. Mas o desafio mesmo também de recurso próprio foi quando o Tadeu disse que eu tinha que reformar a Praça de Santana em 30 dias. Aí esse foi, sabe, aquele que eu digo. Então, a partir daquele dia ali, daquela data, 27 de junho, eu passei a morar ali 30 dias. Eu morei praticamente, né, a mulher todo dia leva a roupa para a prefeitura para você. E a gente acreditou que a gente podia fazer, né? Podia fazer. Tanto quando o padre lá da Igreja de Santana chegou para mim e disse: Pedro, vai dar tempo. Se eu não me engano, dia 13 iniciava a festa, dia 13 de julho, dá tempo. Eu digo: padre, tudo que a gente faz na presença de Deus dá certo. Acredite. E deu certo. Então aquela obra ali ficou marcada para mim. Então, e foi tantas outras. A passagem molhada do Recreio, ali onde chama o Galego do Recreio, várias ruas com recurso próprio. Você tem quantas equipes desobstruindo esgoto na cidade? Hoje nós temos, Tadeu, só desobstruindo esgoto, 5 equipes. 5. Interessante é o seguinte, é que a gente não sabe, não tem planta de esgoto aqui. Não tem. A gente sai adivinhando. A gente tem que procurar. Por exemplo, a gente está com um esgoto problemático ali na Renato Dantas, ali para quem vai para o Hospital do Siridó, né? Comandante Ezequiel com Renato Dantas. Isso. Ali, quem sabe de Caicó, quem vive aqui pelo menos há 40 anos e tem memória afetiva, ali era um açude, um riacho, né? Grande, entendeu? O pessoal tomava banho e tudo mais. Então ali foi construído e evidentemente que a drenagem das águas ela continua, porque continua vindo a água. E o que é que acontece? Normalmente, esses esgotos gerais que foram feitos em Caicó, que não tem previsão de projeto, a calha da água da chuva, ela vai para dentro do esgoto. Também. Então, ali, como não tem saneamento básico pela CAERN, que era uma coisa que já deveria ter sido feita pela CAERN, diga-se de passagem, quando a chuva vem, não é porque a tubulação que a prefeitura colocou é ruim, é porque não aguenta a pressão da água, porque tá a água do esgoto junto com a água da chuva, de 180 milímetros. Então, acaba obstruindo e acontecendo esse problema. E lá a gente está com uma obra gigante, porque a gente está fazendo a escavação, sei lá, de 20, 30 metros para poder achar a tubulação, desobstruir e às vezes trocar essa tubulação. Então, assim, em Caicó tem várias outras situações. Então, só para vocês terem noção, nós temos 5 equipes. Tem dia que a gente gasta 3, 4 dias para resolver uma situação dessa de obstrução de esgoto, que não se resolve somente com a vareta para você tirar. Você às vezes precisa escavar, encontrar, tirar a tubulação antiga, substituir, fazer as caixas de passagem de alvenaria para poder resolver. O centro da cidade, nem Tadeu acabou de falar aí, ali na esquina da Vila Militar, né, ali na Coronel, né, tem aquela funerária ali sai uma galeria por baixo das residências,
Essa galeria Vai parar lá? corta, né? Passa lá em Céu, naquela mercearia, e cai dentro daquela bueira que Galeria. sai do Brasil Gás. Sim. Nós Parar no temos, Rio. nós temos outra galeria que sai ali, onde chama o Prédio de Dadá. Ela nasce por baixo daquela pousada, passa por baixo da Praça de Santana e despeja dentro do Rio Seridó. Nós temos outra galeria que sai ali na Renato Dantas, certo? Ali por trás da tributação do Estado, que corta também, né? Passa por baixo do Café, então e vai sair lá na Brasil Gás. Então isso é problema, que foi o que aconteceu agora ali onde o Tadeu acabou de falar, que a tubulação cede, quando a tubulação cede, traz junto o calçamento. O calçamento, a gente tem que primeiro tirar todo aquele calçamento que cedeu junto. Aconteceu agora, Tadeu, recentemente na esquina do Cavoeiro. A tubulação cedeu, desceu junto com o calçamento. Então, quando você vê que em Natal, quando cede uma rua daquela, uma rua toda, né, Aruda? A tubulação cede. Agora mesmo na Zona Norte teve. Lá em Natal tá esse problema no Brasil inteiro, né? Uma coisa, Pedro, a gente está ficando tranquilo. Os próximos mandatários que vierem, eles vão ter os arquivos dos projetos que foram todos elaborados, Diferente impressos, do que vocês e na encontraram. internet à disposição de quem se senta na cadeira para saber onde é que o cano passa. Porque Pedro faz milagre. Eu não sei como é que ele descobre por onde é o caminho dos canos, porque é adivinhando e tomando informação com os mais velhos. E lembrando, Sidney, que isso tudo não é dinheiro de emenda, não. É dinheiro do contribuinte. Porque eu digo a Pedro todo dia, Pedro, para conseguir fazer qualquer coisa em Caicó, se não tiver o recurso próprio, ele não consegue fazer nada, porque ele precisa da máquina com combustível, às vezes a máquina quebra e precisa de conserto, ele precisa de cimento, ele precisa de tijolo, ele precisa de areia, precisa de brita, precisa de tubo. Isso tudo é de recurso próprio. Então, todo dia a Secretaria de Pedro, ela está trabalhando de uma maneira ininterrupta para poder atender as demandas. Não é na velocidade ainda que a gente quer. Se nisso eu sou muito sincero, que a prefeitura ainda não consegue atender na velocidade que as pessoas desejam, mas é na velocidade que se dá. E é na velocidade total. É com o pé enfincado realmente no acelerador, porque todo dia eu estou acompanhando. Eu não gostaria, por exemplo, que o esgoto lá em frente à igreja de Santo Estevão Diácono estivesse há 10 dias do jeito que está. Aí todo mundo desce a reclamação na prefeitura. Faz 10 dias que eu falei com o pessoal da CAERN. Eu mesmo falei. Aí o carro da CAERN está lá em Parelhas, em Lagoa Nova e não sei aonde, e não vem atender. Aí eu não consigo entender o motivo disso. Porque eu acho que... E é responsabilidade deles lá, viu? Caicó é a maior cidade do Seridó. É evidente que os outros municípios são importantes, mas como Caicó tem a maior população, a CAERN não pode ficar 10 dias para resolver isso. Beleza, passar 2, 3 dias, mas tá lá, o esgoto lá jorrando para as residências e inclusive afetando o comércio local, né? Então, o que eu quero dizer é que a gente tá num trabalho realmente de conseguir sanar os problemas, mas esses problemas eram muito maiores antes da gente. E a gente hoje, mesmo com essa quantidade de chuvas que aconteceu em 2026, a gente tem menor quantidade de problemas e maior capacidade de resolução. Haroldo, você tem uma relação aí das ruas calçadas já e as que estão por calçar? Tem 59 contratadas, né? 22 já foram concluídas, né? De 59 Das contratadas, 59, 22 já 22 foram concluídas. Quer dizer, mais de 20% já foi concluído, né? E esse calçamento é o intertravado. Todo com intertravado, uma qualidade realmente muito agradável, muito confortável para se andar, né? Uma novidade para Caicó, né, Tadeu? Realmente uma tecnologia. E assim, nesse período de chuva é importante também a gente explicar que, evidentemente, que chuva leva tudo, leva asfalto, leva calçamento, e quando é uma quantidade muito grande, acaba trazendo transtorno. Então teve alguns intertravados que cederam. Isso é problema de execução? Também, mas não é porque a obra foi mal executada. É porque às vezes a chuva realmente faltou um acostamento, etc e tal. O que eu quero tranquilizar a população com relação à danificação desses intertravados é que essa obra é com a Caixa. E a obra ela está em constante fiscalização. A Caixa só vai atestar a medição final quando fiscalizar todo o contrato. Então, se tiver qualquer problema, a empresa tem o seguro da obra e a empresa só vai receber a última medição se consertar.
Se não consertar, vai ser debitado da última medição dela. É. Então, eu quero tranquilizar a população de Caicó que a gente está acompanhando todos esses serviços e que não haverá prejuízo em relação a isso. E outra coisa, os danos que foram causados por chuva de 140 milímetros foram mínimos. Às vezes, um canto que o acostamento entre o meio-fio e a calçada, em terrenos que são muito íngremes, né? O proprietário não teve como fazer ainda a calçada, né? Porque é o direito de fazer, né? Às vezes a pessoa poder crescer, não pôde. Então, entre o meio-fio e a calçada ficou um pedacinho de areia. E com essas chuvas, alguns trechos saíram entre a calçada e danificou o meu fio, né, Pedro? E a gente já convocou as empresas, ela está fazendo toda a reposição, acho que talvez já tenha até concluído, né, Pedro? Já Mas está os finalizando. danos foram não muito foi- pequenos, os danos foram muito pequenos, não é coisa de a pessoa ficar aí divulgando e querendo explorar isso, porque, na verdade, eu acho que o calçamento, a pavimentação que está sendo feita em Caicó é de um nível alto. Se você chegar em Natal hoje, no Capim Macio, tem 20 anos lá, pavimentação com esse tipo de piso, uma maravilha. Mas quando chove 140 milímetros de Natal, também tem canto que E não eu fica bom, né? vou aqui aproveitar um ensejo para dizer algumas coisas. Eu vou escolher aqui 10 bairros de ruas e eu dizendo o nome. Olha, João 23, a gente calçou José Cirino da Silva, Doutor Aladim. Calçamos também mais 2 ou 3 ruas. Agora Adonias Melo, que é a subida ali. João Paulo II, calçamos a Ambrósio Pereira. Solidade, a gente calçou umas 6 ruas. Nossa Senhora de Fátima e várias outras. Paraíba, a gente calçou a rua Coronel Bembem e Comandante Ezequiel, por trás do Hospital do Siridó, que era um problema de muitos e muitos anos. E o asfalto, né? Boa Passagem, vou dizer aqui as ruas que a gente calçou na Boa Passagem. A gente calçou Santa Luzia, Tereza, São Paulo, parte da São Pedro. Calçamos mais umas 2 ou 3 ruas ali por aquele entorno. Estamos calçando agora, terminando a Odilon Salvino Araújo e terminando também a Maria da Luz Lima. E também calçamos a Rua do Conselho ali da Boa Passagem, chamada Doutor Tulano. Calçamos no Alto da Boa Vista, a rua ali da igreja, parte da Rua da Igreja e subindo ali em direção ao posto de saúde. Todos esses bairros faziam mais de 10 anos, Sidney, que não tinha rua pavimentada. Agora, é evidente que a gente calça 5 num bairro e precisa calçar mais 5. Eu queria terminar o meu mandato com todas as ruas pavimentadas. Nova Caicó, foi feito esse loteamento da Nova Caicó, não tem uma rua pavimentada. A gente pavimentou agora as primeiras. E vamos continuar. Por exemplo, o vereador Fabinho agora conseguiu uma emenda para a gente calçar a próxima. E o loteamento Vilma de Faria de 200 unidades habitacionais, ele vai ser todo pavimentado. Está contratado. Salviano Santos, a gente pavimentou rua. A gente pavimentou rua no Samanaú. A gente pavimentou rua no Recreio. A gente pavimentou rua no Vila do Príncipe, a Rua da Secretaria, na frente da Secretaria, por trás da Secretaria, vamos pavimentar a Daci Júnior agora. Pavimentamos rua na Palma, estamos pavimentando no distrito de Sabugi. Vamos, se Deus quiser, pavimentar no distrito de Lajinhas. Então, Caicó... Sim, Vila Altiva. A gente calçou no Vila Altiva Dionísio Carneiro, Memeu Vale e calçamos também a Ivo Trindade. E agora vamos iniciar a rua Joel Dantas e a São Francisco. No Mainardi, a gente fez uma parceria muito profícua com a Associação dos Moradores. É evidente que a associação aqui está pavimentando, mas porque a prefeitura está deixando de recolher seus impostos. Então foram pavimentadas aí pelo menos 3, 4 ruas lá. E pavimentamos agora a Dom Adelino e vamos subir com a rua Professor Manuel Fernandes Jorge, já recentemente. Canudo de Filhos, pavimentamos a Belmont Bezerra, a Geraldo Dantas, se eu não me engano. Dantas. E pavimentamos também a rua ali que cruza, que eu não me recordo o nome, mas tem outra rua no Canudo de Filhos que a gente pavimentou, né? Então, todos os bairros de Caicó, Sidney, se a gente não tiver uma rua pavimentada, a gente tem uma ação da prefeitura, ou de construção de praça, ou de iluminação, ou de reforma de escola, climatização dela. Então, isso... Castelo Branco também, Tadeu. Castelo Branco. Castelo tem 2 ou 3 ruas que a gente pavimentou.
E agora a gente conseguiu dinheiro para fazer a reforma lá da praça. O vereador Tales pediu ao deputado federal João Maia e a gente vai agora revitalizar a praça. Então, esse volume de ações Caicó nunca viu, né? Então, eu fico muito feliz, Sidney, de saber que a gente mudou a face da estrutura de Caicó. Mas eu também sei que ao final do meu mandato, em 28, tem muita coisa ainda para fazer. Mas o próximo prefeito vai pegar muito menos coisa do que eu peguei. E outro detalhe, as pessoas têm que saber o seguinte: o custo que se tem para fazer 1 metro quadrado numa pavimentação em Caicó é bem superior de uma cidade tipo Natal, que não tem uma pedra para tirar, não tem subidas íngremes e descidas bruscas, que isso complica a parte de drenagem, a parte de escoramento, travamento de bloquete. São vários detalhes técnicos que isso até aumenta o custo da obra. E a boa parte não, praticamente toda a parte de custos para retirar de rocha, para toda essa parte, a prefeitura faz com recurso próprio. Recurso próprio, Né, Pedro? exatamente. Toda Então, a rua para ficar totalmente planeada com recurso verdade. próprio feito pela Secretaria da Infraestrutura. Então, são despesas extras que se tem, né? E que se for agregar o custo da pavimentação, vai para um valor absurdo. E todas essas ações, Sidney, da prefeitura, ela leva diretamente um impacto positivo na vida dos moradores, Com certeza. que você não tem ideia da grandeza, da grandiosidade desse benefício. Isso é do simples esgoto desobstruído até uma construção, que eu não vou falar aqui da saúde, não vou falar aqui do posto de saúde, quando o prefeito adquire, vai buscar o recurso que reforma, reconstrói e entrega esse posto de saúde reformado e todo equipado. Então, todas essas ações é de uma importância. Você tem ideia agora, na próxima semana nós estamos começando a calçar 4 ruas. A Zósimo Macedo, Maria do Céu Linhares, Joel Dantas, Manel Fernandes, né, lá no Mainado, e a São Francisco. Todas ruas que vai levar um benefício. Você tem ideia do que essa rua Maria do Céu Linhares. Maria do Céu Linhares, o benefício que ela vai causar de quem vem para a cidade da Zona Norte, quem vai daqui para a Zona Norte, você sabe, não vai sair desse centro de Caicó e vai tirar direto. Eu vinha hoje conversando, fui vistoriar as obras, vinha conversando com o Matheus, e a gente começou a andar e olhar Caicó. E a gente viu como a gestão influencia no desenvolvimento da cidade e na transformação da alegria e da vontade do povo de valorizar a terra, né? Quantos investimentos privados surgiu em Caicó, que estava uma cidade parada, que todo mundo do estado reclamava. Como é que Caicó morreu? Caicó diminuiu, ninguém viu. Depois que ele sentou, não é... É lógico, pode criticar quem quiser, mas, na verdade, o povo de Caicó ficou mais feliz, está todo mundo investindo. Você vê aquela pracinha ali que ontem estava, né? A praça ali a praça da Nova Descoberta. Eu quero já aproveitar que Aí, você vê assim, construíram ao lado um shoppingzinho, o cara fez uma lojinha bacana. Ali eram uns prédios que não tinham nem quem passasse. Era acanhado. A pessoa não fazia questão de não passar nem lá. De repente surgiu e o investimento privado começa a aparecer. Por quê? Porque está acreditando na gestão pública que está sendo bem feita. Aonde tem gestão pública boa, o município anda porque o privado investe outra quantidade. E, Sidney, quero aproveitar para anunciar que a gente conseguiu agora uma emenda com o senador Rogério Marinho para fazer a urbanização daquela entrada do Castelo Branco. Então vai ter a segunda praça ali, né? Quase R$800 mil, inclusive a gente cadastrou agora, vamos esperar empenhar, vamos encaminhar o projeto para fazer a licitação. Então, provavelmente esse ano ainda, ou no mais tardar ano que vem, né? Porque a gente tem um ano eleitoral, então provavelmente o recurso talvez não entre esse ano, mas a gente vai dar ordem de serviço, né? E também eu assinei hoje a ordem de serviço para a construção do Centro Esportivo do João 23, em frente à Escola Municipal Matheus Viana. Lá onde era a casa da mãe Paulo. E eu quero tranquilizar a população da Palma, que a gente vai terminar com as bênçãos de Santo Antônio e do Nosso Senhor de Jesus Cristo, a cobertura da quadra até as festas da Palma. Olha, a gente conseguiu para Palma o asfalto com a governadora do estado, conseguimos fazer 2 ruas pavimentadas, entregamos a ambulância, estamos reformando a creche e agora vamos colocar a praça com a cobertura e tem uma academia da terceira idade.
Então, ações efetivas para transformar a vida da Palma. Em Lajinhas, a gente reformou a escola e a UBS e fizemos um centro esportivo lá, coisa que Lajinhas nunca tinha tido isso. E vamos, se Deus quiser, pavimentar ainda no nosso mandato a rua Gil Senedino da Silva. Sabugi, estamos pavimentando a Vila 1 e vamos pavimentar também a Vila 2, né? Então, ações também que era muito inatingível, a população não acreditava mais. Então, isso também é para dizer que a gente está realmente trabalhando para mudar, né? Agora, às vezes as coisas não acontecem na velocidade que as pessoas querem. Agora, o que eu quero dizer, que as pessoas que nos criticam eram as mesmas pessoas que hoje estão aliadas ao prefeito que passou. E o prefeito que passou teve a mesma oportunidade. Os prefeitos que passaram tiveram a mesma oportunidade. Sabe por que não faziam? Tinham até uma condição financeira melhor do que a gente está tendo. Porque não tinha equipe capaz de fazer projeto, acompanhar as obras, e as equipes eram entregues aos vereadores. E isso é uma condição inegociável, Sidney. Cargo técnico a gente tem que entregar para técnico que consiga dar resultado à prefeitura. E é isso que a gente fez nesses 6 anos de gestão. Sobre a obra da vila, tem algumas obras que estão realmente caminhando mais lento. E que a ansiedade das pessoas até exageram, dizendo que não vai terminar. Mas, para você ter uma ideia, Caicó tinha uma fábricazinha de pré-moldado, com capacidade de fabricar blocos só até 8 centímetros, que só produzia 80 metros por dia. E com essa demanda, o poder privado investiu, já tem 2 fábricas produzindo aqui, blocos de 10 centímetros, com capacidade de 400 metros quadrados por dia. No Intertrabalho. Mesmo assim, no Intertrabalho. Mesmo assim, se elas venderem toda a produção para Caicó, ainda não dá tempo suficiente para gastar com a aplicação dos cantos. Por isso que, às vezes, uma obra para numa rua, não é por falta de coisa, é porque às vezes falta um bloco para E eu produzir. quero dizer, olha, que a gente vai entregar a areninha do João Paulo II. Acho que nesses 30, 60 dias a gente entrega. E também, né, a gente teve uma dificuldade muito grande com a empresa da Praça da Galinha. Eu quero garantir que até a festa de Santana, a obra da Praça da Galinha será entregue, né? E completa, né? De acordo com como o projeto foi licitado. O problema é que a gente teve dificuldade. Quem está construindo hoje em Caicó sabe que também está tendo uma dificuldade muito grande de mão de obra. A cidade está muito carente de mão de obra, né? E isso não é só em Caicó, mas em todas as cidades. E em Caicó isso está mais acentuado, né? Mas o que a gente está fazendo é acompanhando de maneira séria, organizada, para a gente entregar. Mas o que me impressiona, Sidney, é que nunca se viu um volume que está acontecendo hoje e que as pessoas agora estão provocando ansiedade nas pessoas para dizer que eu não vou entregar. E eu quero fazer um desafio. Qual foi a obra que a nossa gestão não terminou? Qual foi a obra que a gente não entregou? Nós entregamos todas as que a gente se comprometeu. Realmente a gente está com algumas obras, 2 ou 3 no máximo, de um volume de mais de 20 que estão sendo executadas. São 29. 29 que estão sendo executadas. Dentro de contratos, às vezes tem, por exemplo, esse contrato de pavimentação tem 60 obras dentro do contrato só. Nós temos 29 contratos que não está indo na velocidade, ou porque o recurso, ou porque a empresa realmente está com alguma dificuldade, mas que a gente está acompanhando, estamos nos reunindo semanalmente, né, para acompanhar e pedir agilidade. E eu quero dizer que nós brevemente entregaremos todas elas. Ou seja, quando dizem assim, o dinheiro está na conta e ele não usa, e ele não faz, e ainda insinua, inclusive, que o dinheiro está indo para outro lugar, né, Tadeu? É porque não é assim que a banda toca. Não é assim que a banda toca. Existe um cronograma estabelecido entre a prefeitura e a Caixa Econômica que a gente tem que respeitar. E às vezes a obra não está acontecendo por chuva e porque o cronograma ainda não chegou nela. Mas eu quero garantir ao povo de Caicó, olhando para a população, que a gente vai entregar todas as ruas que a gente se comprometeu a entregar, né? Porque isso é um compromisso que a gente tem com o povo, com os parlamentares que colocaram as emendas, sobretudo o senador Stevenson e o deputado federal João Maia. E o que me impressiona, Sidney, é que essas mesmas pessoas que estão nos criticando não têm coragem de conseguir R$1 para melhorar a vida de nenhum cidadão. E não é por falta de acesso.
Porque, por exemplo, eu disse recentemente que o vereador Dedé Boneleiro é oposição hoje a mim. Ele é uma oposição política, mas ele não é uma oposição contra a cidade. O problema é que as pessoas hoje em Caicó estão fazendo uma oposição contra a cidade, contra o desenvolvimento e colocando tanta fake news, dizendo que o prefeito não faz porque não presta, porque não quer, porque o dinheiro está em conta, que isso está gerando um problema para as pessoas. Mas eu quero tranquilizar essas pessoas que não acreditem nessas pessoas que estão fazendo isso. E que podem ter certeza que a gente tem uma equipe capaz e que a gente vai chegar e vai atender e vai cumprir com a promessa. Agora, quem está dizendo isso hoje é quem teve a oportunidade antes de fazer e não fez. Ou até mesmo são vereadores que foram votados e que não têm coragem de pedir nada para a cidade e trazer nada para Caicó. Eu lembro que no carnaval agora estavam criticando que faltou banda para a cidade. Só que esse mesma pessoa que estava criticando não teve coragem de pedir nada e quando chegou no carnaval estava dizendo que o carnaval de Caicó era o melhor do mundo. Então, é um discurso que não se coaduna com a realidade. É um discurso que se faz apenas para lacrar, para fazer lacração em rede social. Mas eu aprendi que as pessoas estão muito inteligentes para isso. E que essa lacração, ela não fica, né? Que ela não funciona. Porque o resultado ele é muito robusto e muito reluzente. Essa sua frase, né, que você falou, ou a pessoa que diz isso, que o dinheiro está na conta, não faz porque não quer, ou ele não entende o que é administração pública, ou é maldoso. Né? Quer levar as pessoas, induzir as pessoas para as inverdades. Né? E isso não funciona mais. Porque, como o Tadeu falou, né, as pessoas hoje estão bem informadas, né, Pedro? E não é só zoada que resolve o problema, tem que ter ação. A pessoa que está criticando tem que trazer resultado também, e não traz. Fala, né? Fala. E outra coisa, eu espero que até elas um dia assumam a responsabilidade e que consigam fazer melhor do que eu. Eu torço que façam melhor que eu, porque eu quero bem para Caicó, eu não quero mal. Só que o que elas estão fazendo hoje, além de não conseguir nada para a cidade positivamente, estão causando um mal para a cidade. Porque fica a todo momento, a todo custo, por um problema pessoal com o prefeito. Porque não é mais do que isso, é um problema pessoal que se tem com o prefeito, porque não gosta, porque não deu certo a relação, e por conta desse problema, acaba gerando isso. E eu digo o exemplo, Dedé Boneleiro é oposição hoje à nossa gestão, mas ele não é oposição a Caicó. Então, o que eu peço é que você não seja oposição a Caicó. Torça para que sua cidade dê certo, que ela se desenvolva e lute para trazer ainda mais recursos para a nossa cidade. Ô, Tadeu, qual a importância da prefeitura ela estar adimplente, né, para se conseguir novos recursos, seja em Brasília, com a Caixa, convênio, para poder funcionar isso? Vou dar só um exemplo. O convênio com o governo do estado da Ilha de Santana, ele só saiu porque a prefeitura estava adimplente. Se a prefeitura não estivesse adimplente, porque recurso de emenda do deputado impositiva, independente da prefeitura estar adimplente ou não, ele vem. Mas convênio entre governo do estado, governo federal, que não é emenda, que é recurso dos governos, só faz se tiver adimplente, se o nome tiver limpo. Então, por exemplo, Caicó perdeu 5 milhões de recursos de pavimentação na gestão passada porque não estava adimplente. 5 milhões numa época que o metro quadrado de pavimentação era metade do valor que a gente licitou. Então, se a gestão passada tivesse não perdido esse recurso, Sidney, eles tinham conseguido pavimentar 50, 100 ruas. E a gente hoje tem uma realidade de infraestrutura muito melhor. E aí, o senhor falou do calçamento, mas teve também ruas asfaltadas, principalmente aqui na região do centro, que era uma obra que estava parada também, durante, acho que 2 gestões. O asfalto que era antes Peregrino, Isso. né, Renato Dantas, Avenida Siridó, Senador José Bernardo, né, Comandante Ezequiel, Trecho da Olegário Vale, e a gente conseguiu agora mais recursos para fazer mais, né? Então a gente conseguiu fazer o primeiro trecho da Tonheca Dantas, conseguimos fazer outros trechos, coisa que eu digo, Caicó nunca viu essa quantidade de ruas
asfaltadas que a gente conseguiu fazer na nossa gestão. Haroldo, sobre esse assunto, o que você pode acrescentar? Não, a gente realmente esses assaltos estavam perdidos, realmente, né? E o mérito é do nosso líder, porque ele realmente usou todas as forças possíveis. A gente fez readequações nos projetos, pedimos prorrogação à Caixa, a Caixa acreditou na palavra dele, né? E nas nossas ações, viu que a gente estava querendo trabalhar e conseguimos tirar um processo que ia da tomada de conta especial, perca de recursos e punição dos gestores que não estavam usando o dinheiro corretamente, que não usaram. A gente transformou nesse contrato e calçamos e asfaltamos as ruas que estavam previstas, né? Eu acho até que asfaltamos mais um pouco ainda, não foi, Pedro? Mais do que o que estava previsto um pouquinho. Na verdade, são tantas ações, todas elas de uma importância tão grande, que hoje 99% dos bairros de Caicó tem um benefício, tem uma obra em andamento, tem uma obra já concluída. Caicó tem 32 bairros, mais o centro, uma faixa de 900 ruas, que foram calçadas mais de 100, vai ficar calçada mais de 100 ruas. Agora sim, você imagine, com toda essa chuva. E o mais importante, quando eu falo aqui que todas as ações da prefeitura foram importantes, naquela primeira chuva grande que deu em Caicó, todos aqueles problemas que foram causados, que chegou a ação da prefeitura neles, não se repetiram mais. Essas chuvas de agora causaram mais problemas do que a primeira, só que foi em toda Caicó. Se hoje, Haroldo, às vezes, vai lá cedinho, lá no motor, eu chego no motor lá de 6 horas da manhã. Eu chego perto dele. Isso. Correto? Então, eu tenho lá, todo santo dia trabalhando, o que um popular, ninguém da oposição, pode dizer que tem trabalhador preguiçoso na infraestrutura. Eu tenho lá 5 equipes de esgoto compostas de 10 pessoas, mais os motoristas e mais um encarregado de cada equipe de capinagem, equipe de varrição, 3 pedreiros, 3 equipes de recuperação de calçamento, a coleta do lixo, né, a equipe das caçambas. Então, nesse feriadão que houve agora, né, quem acompanhou as redes sociais do município, viu lá, a gente trabalhou, não teve feriadão. A infra não parou. Não para, a infra é de domingo a domingo, certo? Eu acordo de 5 horas, mas Tadeu acorda primeiro, porque já tem mensagem dele de 5 horas no telefone, ele acorda primeiro do que eu, né? Acorda primeiro e dorme mais tarde, que a noite também às vezes. É verdade. Então hoje a gente visitou o aterro sanitário. Eu queria que o povo de Caicó, esse povo que fala, visita o aterro sanitário para ver o que é uma obra grande, uma obra que é de uma importância sem tamanho, né? Que a gente vai. Eu costumo dizer que o câncer da gestão é aquele lixão que está com os dias contados. Então, resumindo aqui, então, isso é a infraestrutura todos os dias, isso é todo santo dia. É a mesma coisa. Eu costumo dizer, eu brinco com as pessoas, fala que serviço público nem acaba nem fica pouco. Não é isso? Então, hoje eu cheguei lá no motor de 6 horas, tinha lá 8 pessoas me esperando. Isso seria pessoas que já iam para a secretaria, mas são pessoas que vão solicitar o serviço lá direto a mim. Isso me deixa feliz, porque as pessoas acreditam que o serviço vai ser feito. Então, eu converso com todas elas, de lá, aquele serviço, a gente já direciona as equipes, faça isso aqui, que esse rapaz está agoniado com o esgoto dele, com o calçamento dele, e assim. Então, todo santo dia, quem quiser me encontrar, de 6 horas da manhã, eu estou lá no motor. Essa demanda, as pessoas chegando para você com demanda, elas vão na secretaria, muita gente lhe procura lá, Pedro? Sim, às vezes... Ou lá, ou no seu celular, ou no motor? Os três. Os três não tem diferença. Às vezes eu estou na secretaria, Tadeu precisa ligar para mim e diz: Pedro, vem aqui no gabinete. Sim. Eu não consigo sair da secretaria, porque já tem uma fila lá. Entra na sala. E é interessante porque você dá atenção a essas pessoas, né? Olha, quando o prefeito Tadeu assumiu e confiou essas secretarias ao secretário, ele fez uma reunião e pediu para que a gente atendesse todo mundo, independente. A partir daquele dia não tinha partido político, não tinha adversário, atendesse todas as pessoas, e a gente faz. A gente chama, atende, explica, pode fazer hoje, não pode fazer amanhã. Tem serviço que a gente promete que vai acontecer um imprevisto, porque eu ainda procuro trabalhar no planejamento, eu planejando. Mas, tirando do planejamento, tem aquele serviço extra e tem aquelas pessoas que chegam com uma situação muito mais grave do que o meu planejamento. Eu saio do planejamento e vou
socorrer, vamos falar assim, aquela pessoa. Mas a gente atende, eu tanto atendo no motor de 6 horas, aquelas pessoas que já sabem que eu estou lá e vão para lá. As pessoas sabem que de 9 horas, mais ou menos, eu chego na secretaria, eu chego lá, já tem outra fila. E meu celular eu não atendo porque eu estou pagando 5 multas porque atendo o telefone dirigindo. Então, eu prefiro chegar na secretaria na hora do almoço, de noite, quando eu chego em casa, eu vou olhar mais sossegado e dou uma resposta. Mas é isso, é o meu trabalho. Eu disse essa semana, Tadeu, que eu não tenho má vontade, não tenho preguiça. Eu não me vejo acordar um dia e não ter o que fazer. Eu não me vejo nessa situação de um dia eu acordar e não ter o que fazer, né? Eu vou fazer agora, eu vou ter minha idade aqui, 64 anos agora, dia 28, e eu espero, enquanto Deus me der minha saúde, eu vou trabalhar. Vamos comemorar o nosso aniversário, que eu fiz 74, né? É só 10 mais 10. Pronto. Muito bem, minha gente. Estamos nos encaminhando aí para os finalmente, né, do nosso podcast. Tadeu, é um bate-papo muito importante, que a população, na verdade, fica tomando conhecimento, né, de como é que funciona a gestão, como é que o prefeito Tadeu e os seus secretários têm tocado a gestão do município de Caicó. E eu queria encerrar agradecendo a você, Sidney, né, pela parceria de estar aqui hoje, ter aceitado esse convite, agradecer a Pedro, a Haroldo, lhe agradecer e dizer que o próximo podcast, Sidney, a gente vai fazer para trazer um retrato da saúde de Caicó. Muito bem, minha gente. Até a próxima, hein?